Professora de Física Rosicléia, continuando aqui a prática das atividades relacionadas ao assunto teoria dos conjuntos da matemática, eu trago aqui mais um exercíciozinho, que é para a gente praticar, questão de concurso público e Enem vestibular, ok? Essa questão é parecida com a questão anterior. E a teoria dos conjuntos analisada nela aqui é a interseção de conjuntos, entre conjuntos, ok? Então, nessa questão aqui do cotidiano, é uma questão, inclusive, fundamentada, elaborada com as questões do dia a dia, né? Então, essa questão aqui diz o seguinte: numa concentração, eu sei que está aparecendo invertido para você, né? A imagem está aparecendo invertida, mas se você anotar, se você me escutar, me ouvir, você vai anotar os principais dados da questão e não vai perdê-la, vai gabaritar a questão. Então, essa questão aqui é um problema, né, que envolve a teoria dos conjuntos. Então, ele diz o seguinte: ele diz que numa concentração existem 42 pessoas, 42 atletas, uma concentração de atletas, um ginásio, um campo, um refúgio, enfim. Por exemplo, a seleção brasileira, né? Quando ela está treinando, ela tem a concentração lá onde eles desenvolvem os treinamentos, né? Para competir, ok? Pois bem, então é uma questão parecida, é a questão que está aqui, olha. Então, em uma concentração, existem 42 atletas que praticam basquete. Eles jogam basquetebol, né? E 28 atletas jogam voleibol. Continuando a leitura, e 18 atletas na concentração praticam ambos os esportes. Jogam tanto basquetebol quanto voleibol. Então, você já tem a ideia que a gente vai trabalhar com um conjunto universo. Dessa vez, a interseção está presente na questão, né? Eu estou trazendo esse tipo de questão porque ela é muito comum para quem pretende galgar uma vaga em concurso público ou ingressar numa universidade particular. Então, é desta forma, são questões parecidas com essas que caem na tua prova, ok? E são questões do cotidiano, né? São questões do cotidiano, né? Trazendo aí as atitudes dos atletas, de uma certa concentração, ok? Então, como a gente vai resolver? Vai resolver parecido com a outra questão anterior que a gente resolveu, né? Com a ideia da teoria dos conjuntos, lembrando do conjunto universo. Então, a gente vai precisar aqui esboçar o conjunto universo. Acredito que você já sabe, né? Acredito que você já tem noção do que seja o conjunto universo, né? No conjunto universo, a gente tem dois conjuntos, né? Você tem o conjunto A e tem o conjunto B, né? Então, temos aqui dois conjuntos, conjunto A e o conjunto B, né? Então, ele disse o seguinte: ele disse que nessa concentração existem 42 atletas, né? 42 atletas que praticam basquetebol, né? Eles praticam basquetebol, aqui, ó, certo? Ele disse o seguinte, que 28 atletas praticam voleibol, aqui, ó, 28 atletas praticam voleibol. Nossa, esse pincel não tá ajudando muito, mas a gente vai dar um jeito.
Mais uma questãozinha boa, né? 28 praticam voleibol. E ele diz o seguinte, ele diz aqui, olha, 18 atletas praticam os dois, ambos simultaneamente. Então, 18 vai ser a interseção entre os dois conjuntos, uma vez que 18 atletas praticam simultaneamente os dois esportes, tanto o voleibol quanto o basquetebol, ok? Então perceba que os conjuntos estão completos com as suas informações, mas o que é que ele quer? Ele quer justamente, agora vem o que ele quer. Ele diz o seguinte, qual o número de atletas nessa concentração? Agora ele quer o conjunto universo, ele quer o X, ó, ele quer exatamente a quantidade de pessoas que praticam os esportes, Viu? Viu como veio diferente a elaboração da questão? Uma questão do cotidiano, uma prática do cotidiano, uma concentração de atletas. Uns têm preferência por basquetebol, outros têm preferência por voleibol. E 18 têm preferência pelos dois simultaneamente. Opa, então 18 é a interseção, porque ora ele está no A, ora ele está no B. Ora 18 atletas praticam basquetebol, ora 18 atletas praticam voleibol. Então, 18 será a interseção entre os conjuntos, ok? Ok, então como é que a gente vai resolver agora? Já que o conjunto está completo, mas não esqueça que ele quer justamente a totalidade desses atletas. Ele quer saber quantos atletas, quantas pessoas praticam os citados esportes, ok? Então vamos somar. E como é que a gente vai fazer isso? Você vai aplicar uma função do primeiro grau, ok? Vamos resolver bem aqui. Então como é que vai ficar assim? Vai ficar os 42 mais os 28 menos a interseção, que é 18, igual ao conjunto universo, que ele quer saber, que nós não sabemos e vamos descobrir, que vai ser a incógnita x. Sacou? Sacou? Resolvido isso, feita aqui essa soma aqui, você vai achar o que ele quer. Simples, 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 né? Ó, você sabe somar? Então, como é que vai ficar? 42 mais 28 menos 18. X é igual... Vou colocar aqui, ó. Bem aqui dentro, ó. Então, X é igual a 52. Tá aqui a resposta. Então, o conjunto universo que ele está querendo são 52 atletas. Como será a resposta? A resposta vai ser o seguinte. Na concentração há 52 atletas. Pode gabaritar a questão. Alternativa A. E correr pro abraço. Ok? Bye. Segue para mais.